Uma santa e abençoada quinta-feira para você, hoje, dia 27 de janeiro de 2022. Eu estava rezando um pouquinho, aliás, todas as vezes antes de fazer essa partilha, eu rezo e peço ao Senhor que me dê sabedoria para poder falar um pouco da palavra, porque nós somos sem sabedoria e só quem nos concede essa sabedoria é Deus. E vinha no meu coração o desejo de poder também falar aqui no início quem eu sou. Meu nome é Assis, Francisco de Assis, popularmente conhecido por Assis. Eu sou casado, graças a Deus, e tenho um casal de filhos, uma filha e um filho. E há 21 anos que o Senhor me convidou a viver essa vida nova. Antes eu vivia mergulhado nos prazeres e na vontade desse mundo. E o Senhor me convidou a viver essa vida nova, a ser luz. Luz para aqueles que, assim como eu, vivia nas trevas. Luz para aqueles que viviam mergulhados no pecado, assim como eu, mergulhado no pecado, sem reconhecê-lo, sem se arrepender e sem confessar. Mas vamos para a partilha do Evangelho desse dia, que está em Marcos capítulo 4, versículo do 21 ao 25. Que possamos proclamar essa palavra juntos e acolher essa palavra em nosso coração, na nossa vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia-lhe ainda Jesus: traz, porventura, uma lâmpada para ser colocada debaixo de uma caixa ou debaixo de uma cama? Não, é para ser posta no candeeiro. Porque nada há de oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, lhe será dado, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que Jesus, ele inicia esse evangelho fazendo uma pergunta e as respostas continua ele perguntando. De uma certa forma, o Senhor quer nos instigar a nos esforçarmos, a fazer uma reflexão da pessoa de cada um de nós. Porque eu já falei muitas vezes o que eu ouvi do Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, que ele diz assim: há muitos batizados que vivem como pagãos. E a gente rezando, a gente conversando, convivendo com algumas pessoas, a gente vê a pessoa é batizada, mas ela vive distante da fé que deveria viver, porque batizados nós recebemos a luz de Cristo na nossa vida. Essa luz foi nos colocado, mas
Na maioria das vezes, essa luz que foi colocada em nós foi só naquele dia que fomos batizar, porque os nossos pais muitas vezes não continua fazendo com que essa luz permaneça na nossa vida, que deveria diariamente rezar junto com a criança, deveria diariamente ler a palavra de Deus para essa criança que foi batizada, e essa luz ela continuaria acesa na vida da pessoa. Mas muitas vezes, eu repito, só foi colocada essa luz naquele dia do batismo, a luz de Cristo, a luz que não se apaga, mas ela ficou escondida. Ela precisa não ficar escondida, porque Jesus vai dizer: não se acende uma luz e coloca ela debaixo de uma caixa ou debaixo da cama. Essa luz ela precisa iluminar. A luz ela é acesa para iluminar e não para ficar apagada naquele lugar, mesmo que esteja iluminando dentro da pessoa, mas a pessoa precisa colocar essa luz no alto. Jesus vai dizer: não há nada que seja escondido. Essa luz não pode ser escondida dentro de nós. Essa luz precisa resplandecer, ela precisa iluminar aqueles que estão próximos de nós. E a gente precisa desse esforço para que essa luz não se apague, para que essa luz ela venha iluminar todas as trevas que há em nós, porque quando nós nos esforçamos para que essa luz permaneça em nós, o pecado ele não vai permanecer em nós, porque a luz que é Jesus, ele vai denunciar todas as trevas que há no nosso coração, que há no nosso pensamento, que há no nosso olhar, que há nos nossos ouvidos. Ouvindo uma pregação ontem de um padre, não recordo agora o nome dele, mas ele falava de uma homilia de Santo Agostinho, que Santo Agostinho ele vai relacionar como é o pecado na nossa vida. E ele compara esse pecado às 3 ressurreições que Jesus fez. A ressurreição daquela menina que tinha 12 anos, Talita Cumi, filha do chefe da sinagoga. Ele vai falar da ressurreição do filho da viúva de Naim. E ele vai falar também da ressurreição de Lázaro, aquele amigo que morava em Betânia. E ele vai dizer no primeiro momento que quando o pecado ele vem no nosso coração, ele compara aquela criança que estava naquele local ali morrendo. Então ele vai dizer: a nossa alma, quando nós pecamos, é como a semelhança daquela menina que no primeiro momento ela morreu, estava naquele local parado. E aí ele faz com que a nossa alma ela se torne morta. Ele vai dizer também que às vezes o pecado é como aquele rapaz que já estava morto e já estava em ação, e a caminho ele já está sendo tomado conta da nossa vida. Como aquele homem que já tinha morrido e já ia para ser sepultado. E ele vai dizer mais ainda que o pecado ele é semelhante àquela morte de Lázaro, porque Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias e já estava podre. E muitas vezes o pecado em nós, ele faz isso, já nos deixa podre, já nos deixa acostumado com ele, já nos deixa cego, já nos deixa sem querer viver uma nova vida. A luz de Jesus precisa iluminar todas as trevas que há em nós. Jesus vai dizer nessa palavra que não há nada de oculto que não venha a ser descoberto. Tudo que há dentro do nosso interior, dentro do nosso ser,
Deus sabe de tudo. Deus sabe de quando nós nos esforçamos para ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, a sua doutrina, e nos esforçamos pedindo a Ele mesmo, o Espírito Santo, que nos dê a força e a coragem de viver essa doutrina dele. Mas Deus sabe também daqueles que fazem corpo mole para não ouvir a palavra, para não conhecer os ensinamentos de Jesus, para não conhecer a sua doutrina, e não se esforça nem sequer um pouco para ouvir essa palavra de Deus. Ele coloca nele mesmo muitas desculpas, que não tem tempo, que não há tempo, que não pode fazer isso, porque dentro dele reina o pecado, há trevas do pecado. A alma dele está como morta e precisa ressuscitar. Assim como Jesus chegou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha Talita. Ressuscitou aquela menina que para eles ela já tinha morrido. E verdadeiramente já tinha morrido, e Jesus ressuscitou. Quantas vezes nós estamos como aquela menina iniciando na vida de pecado e precisamos ser ressuscitados por Jesus. Quantas vezes já estamos no pecado, vivendo esse pecado, e semelhante àquele jovem que já ia para ser sepultado. E precisa alguém levar Jesus para ressuscitar antes de ser sepultado. Quantas almas precisam de ressurreição? Quantas almas já estão podres, assim como Lázaro, que já estava sepultado, e precisa de Jesus. Jesus é a luz que ilumina todas as trevas. Não há nenhum tipo de treva que não possa ser disseminada pela luz de Jesus. Ele pode retirar de nós todos os tipos de treva, todos os tipos de pecado, todos os tipos de ação má, toda a ação do inimigo Jesus pode vencer, porque foi na cruz que Jesus iluminou as trevas de nosso pecado, derramando o seu sangue precioso para lavar todos nós das trevas, da imundície do pecado. Jesus vai dizer que quem se esforça, em outras palavras, nesse evangelho de hoje, Jesus vai dizer que quem se esforça para viver a doutrina dele, o ensinamento, receberá mais ainda o entendimento, o discernimento e a graça para viver a vontade de Deus. É por isso que Jesus vai dizer no versículo 23, veja bem, versículo 23, Jesus vai dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se alguém quer vida, que precisa abrir os ouvidos para permitir e querer se esforçar com que a doutrina de Jesus entre na sua vida. Jesus vai dizer ainda: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão e ainda vos acrescentará. Portanto, se nós não se esforçarmos para viver a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia, nós seremos medidos pela nossa preguiça, pela nossa falta de busca do Senhor. Mas aqueles que se esforçam, mesmo nas suas fraquezas, porque nós somos fracos, nós somos nada. Sem Jesus nós não somos nada, nada nós podemos fazer. Sem buscar Jesus, nós somos insignificantes. Sem buscar Jesus, nós não temos nenhum tipo de valor. Sem buscar Jesus, não conseguiríamos chegar a lugar nenhum.
Mas quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos fará com que a nossa vida seja iluminada. Porque a luz veio ao mundo para iluminar a cada um de nós, a cada filho, a cada filha, essa luz de Deus que veio em Jesus, ela precisa iluminar a minha alma, a sua alma. O esposo, que é Jesus da alma, precisa estar em comunhão com a esposa, que é a sua alma. E sua alma está nas trevas, o esposo não pode ter essa comunhão com a sua alma. Precisa pedir ao esposo que purifique, que lave, que transforme a sua vida. Por isso precisa se esforçar para fazer com que a luz de Jesus ilumine você. Porque você não foi batizado por acaso. Você foi batizado para viver na luz que é Jesus. Por isso busque, por isso peça ao Senhor. Queira hoje mesmo pedir ao Senhor que ilumine todas as trevas que há em você e que você venha fazer com que essas trevas sejam disseminadas da sua vida, porque Jesus precisa reinar na sua vida. Ele é o Rei que reina com o amor de Deus, com o amor do Pai em nós. E essa luz do amor do Senhor, Ele precisa estar em cada um de nós iluminando. Um dia santo para você de quinta-feira, que nesse dia o Senhor possa fazer com que a luz que ilumina cada um de nós possa te iluminar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima Imaculada. Amém.